quando o senhor diz: eu vou acabar com essa sua tirania, com essa sua sanha. Farei de tudo para acabar. E é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos parar e acabar com essa tirania. Nós precisamos denunciar essa tirania. E aqui eu quero fazer uma pergunta um pouco mais técnica com relação ao grande perigo que o Brasil hoje está. Porque se o problema do Brasil hoje fosse só doméstico, eu tenho certeza que a própria pressão popular resolveria em 2 segundos. Mas o Brasil nunca enviou um vice-presidente para uma posse de um ditador iraniano e para sentar ao lado de terroristas que hoje, né, já estão, graças a Deus, no colo do capeta. Todos que estavam naquela foto... Isso foi muito mais deferência do que o Lula fez para o Trump. Porque o Lula mandou embaixador para a posse do Trump e mandou embaixador para a posse do Maduro. Ele botou a Venezuela, a narcoditadura, no mesmo patamar que os Estados Unidos. E acima de todos eles, está o Irã. Né? O Irã. Uma bizarra ditadura lá religiosa, né, fundamentalista islâmica, onde ele mandou o vice-presidente. Você está certíssimo. E aí eu queria aqui fazer uma pergunta, se tiver alguma coisa estratégica que o senhor não queira comentar, tudo bem, mas um questionamento meu e também da audiência. O fato do Brasil hoje estar mais do que nunca próximos de ditaduras que são controladas por terroristas, e o fato do Brasil ter terroristas em solo brasileiro hoje atuando na Tríplice Fronteira, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, o senhor pretende denunciar apenas a questão do judiciário ou há também a intenção de mostrar que quando seu pai foi esfaqueado por um membro de um partido comunista, ninguém conseguiu investigar, ninguém sabe quem financiou essa tentativa de assassinato ao seu pai, e que isso hoje pode levar o seu pai à morte por causa desses terroristas? Isso também será denunciado? Com certeza, Alan. Durante as conversas a gente entra em alguns desses assuntos, né? O envolvimento dos narcoterroristas dominando aqui a América do Sul. A gente, o senhor está falando, as autoridades americanas com o senhor? Sim. Nessas reuniões. Né? Existe essa preocupação, sim. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles vivem uma crise de fentanil, né? É uma droga sintética nova, mas que tem feito... É igual no Brasil tem os cracudos, aqui é a mesma coisa, só que não o crack. Né? É um outro tipo de droga, e eles estão muito preocupados com isso. E foi bandeira, durante a eleição do Trump, ele combater esse tipo de coisa. Então, quando começa a se falar da participação do Brasil, envolvimento com narcoterrorismo e etc., isso tudo vem à tona. E onde tem droga, tem esses grupos aí também, terroristas, que eles fazem uso, né, desse dinheiro para se sustentar. Você lembrou bem, ontem ou hoje é comemorado um dos aniversários dos atentados terroristas na Argentina. Né? Lá houve 2 atentados terroristas em 92 e 94, explosões na Embaixada de Israel e também contra a sociedade israelita AMIA. E nessas oportunidades o Hezbollah reivindicou a autoria dos atentados e pelo menos em uma delas, né, foi rastreada a rota de fuga dos terroristas e eles cruzaram pela Tríplice Fronteira, vindo para o Brasil, para Foz do Iguaçu, para depois do Brasil retornar lá provavelmente para o Líbano. Então isso tudo tem muita preocupação dos Estados Unidos. Fala-se novamente na questão do recebimento de navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro. Essa história não foi esquecida. Fala-se também na questão do passaporte, da inserção falsa do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Esse é outro caso também que está batom na cueca. Eu acho que não demora muito para ter algum desenrolar dele e vai sobrar para a autoridade brasileira com certeza, porque eu não consigo imaginar uma hipótese em que uma autoridade migratória americana tenha, do nada, feito essa inserção falsa do Felipe Martins de entrando no território americano, porque esse foi o motivo usado pelo Alexandre de Moraes para prender durante 6 meses preventivamente Felipe Martins, sendo que ele notoriamente não viajou para os Estados Unidos, e ainda que tivesse ido, né, onde que isso daí configura crime? É a primeira vez que a gente está vendo um fugitivo do Brasil sendo preso no Brasil, porque ele foi preso preventivamente lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então, todos esses assuntos vêm à mesa, né? Porque aqui, via de regra, há uma ideia geral do que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo esse movimento mundial da esquerda, né? Na Polônia, no Reino Unido. O Reino Unido também está numa situação muito delicada com relação à censura. E vocês podem ver, não é só o Elon Musk que tem trabalhado nessa causa, né? O J.D. Vance, quando ele deu aquele discurso dele lá em Berlim, na Alemanha, recentemente, que foi mês passado, ele deixa um recado muito claro. Olha só, vocês querem contar com o apoio dos Estados Unidos? Beleza, nós somos a maior potência econômica e bélica do mundo. Mas a gente não vai ficar ajudando vocês se vocês não tiverem os mesmos valores que nós. Então os Estados Unidos está passando por um processo de resgate das liberdades, resgate da democracia. E o resto do mundo tem que acompanhar, porque essa é a tradição mundial.
O mundo ficou doente só nos últimos 4 anos durante o governo Biden, estourando guerra para tudo quanto é lado, dinheiro da USAID indo para tudo quanto é canto, para as maiores baboseiras e para alimentar as pessoas com um discurso anti-americano. Enfim, então o governo Trump está botando ordem na casa e certamente isso daí também passa pelo Brasil. O Brasil é um grande jogador, é um grande player na geopolítica mundial. Nós somos um dos 10 países que tem o privilégio de mais exportar alimento do que importar. Nós somos o segundo país do mundo que mais exporta minério, mais exporta aço, né, e ferro em alta qualidade. E isso daí é feito para. Você já falou, ela, eu vi um vídeo seu muito bom, você falando, ó, isso daí é matéria-prima para as máquinas de guerra. Alimento tem que alimentar a tropa, tem que alimentar o seu próprio país, senão o seu sistema interno colapsa. E além disso, a gente é um país que ainda conta com muito petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. Então, a questão de energia para movimentar todas essas máquinas também é muito importante. E os Estados Unidos não vai querer relegar isso para a China. O Trump não vai querer botar no currículo dele, que foi durante a administração Trump, que ficou sedimentado no Brasil, um sistema semelhante ao da Venezuela. Então, pode ter certeza, né? As autoridades aqui elas estão olhando com muito cuidado o que está acontecendo no Brasil. Por vezes não vocalizam, tá? Ou às vezes até falam, como ocorreu com a mesa para assuntos ocidentais do State Department, que é como se fosse um órgão dentro da chancelaria, né, do MRE, quando eles falaram que prezam pela democracia e que eram contra a censura ao Rumble e à Truth Social. Então, o mundo está voltando ao normal, né? Pelo menos está indo nesse sentido o barco. Agora, um berde não sai da vaca só com diálogo, né? Vai haver ranger de dentes, vai haver nariz torcido, mas isso tudo aí faz parte da caminhada de resgate das liberdades e da democracia mundial.